convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isto, nem a tua inteligência, nem a carne, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ouvimos hoje: feliz és tu, porque não foi, fala uma pessoa humana, tradução errada, não foi a carne. Quando na Bíblia se fala de carne, não é somente esta aqui biológica. Carne é tudo que pertence à natureza humana, o corpo, e a inteligência, os sentimentos, a cultura, toda a maneira de ser da nossa pessoa. Isto é a carne. Então não foi nada de tudo isso que te revelou quem sou eu. E aí, diante de Pedro, está quem? Está uma pessoa, aquele que eu insisto muito sério, estava o carpinteiro, uma pessoa. Quem diz que eu sou? É o grande problema do mundo de hoje. De sempre. De sempre. Todo mundo busca Deus, de uma forma ou de outra. E quando você busca uma comida, você tem que saber onde que se encontra esta comida, não é? E se você busca Deus, tem que saber onde está este Deus. Eu penso assim. Bom, se não foi nem a carne, nem o sangue que lhe revelaram, que adianta eu penso assim? Quantas vezes se lê o Evangelho, o comentário, eu acho. Você não acha nada. O Evangelho não é o que você acha. O Evangelho é o anúncio ao qual você pode dar credibilidade ou não dar credibilidade. E o Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, aqui vem o grande problema daquilo que a gente pode chamar a religiosidade da pessoa ou a religiosidade de um povo. Aquele povo é muito religioso, mas por que religioso? Os romanos que conquistaram o império, eram um povo muito religioso, muito religioso.
Eles não podiam fazer uma guerra, sendo que vencia quase tudo. Era muito mais do que a América dos dias de hoje, que bombardeia onde quer, como quer, quando quer. Não é? Então, os romanos não, eles simplesmente conquistavam e formavam um império lá. E eles não podiam, por lei, começar uma guerra sem antes perguntar aos sacerdotes se aquela guerra seria favorável ou desfavorável. Então eles faziam o quê? Aqueles negócios que, tipo macumba no dia de hoje, não é? Abrir as vísceras dos pássaros, isto e aquilo, né? Júlio César, que era filho espertinho, o grande general, ele pagava os sacerdotes para que dissessem que a guerra era favorável. Essa é a religiosidade do povo. Os santuários, não é que, pelo amor de Deus, não sou absolutamente quem sou eu. Já fiz peregrinação, Fátima, Lourdes, outros santuários. Mas, na maioria dos casos, o que são os santuários? Qual é a diferença, eu pergunto para vocês, entre a procissão de Nossa Senhora de Nazaré em Belém e o culto a Iemanjá na praia de Copacabana? Vocês sabem dizer alguma diferença? Acham alguma diferença? É a fé. De todo mundo. A fé. Mas a fé é a mesma. Então, Mas a fé tem que ser na pessoa. Os efeitos são as mesmas coisas. As oferendas, os pedidos, prestemos bem atenção. Aí precisa verificar a fé da pessoa. Porque Jesus perguntava, quando se fala de fé, gente, ela tem que ser depositada numa pessoa certa. Eu posso depositar a fé em você, você pode depositar em mim. E não numa outra pessoa. É a confiança que você tem. Por quê? Porque aquela pessoa tem de verdade o poder. Então a confusão não está no ato. Está exatamente no ser. Por que para mim são mais ou menos quase iguais? Porque eles não procuram aquilo que precisa procurar, Deus. O povo procura os favores de Deus. Está bem claro? Procura os favores. Então, o que é favores de Deus? Pode ser a saúde. Mas se do impedir isso, não, pelo amor de Deus, não estou falando nada disso. Só que você fica muito ingrato. Depois que recebeu o favor, você vai embora. Aquela pessoa não diz mais nada para você. E Deus falou muito claro na Bíblia que Ele não queria nem ofertas, nem missas votivas, nem novenas. Ele queria o coração da gente. Isso na Bíblia está repetido infinitas vezes, porque Deus nos dá a sua vida. Então, quando se fala a fé em Cristo se desenvolve todo um processo de vida. Quando são imperscrutáveis os pensamentos de Deus. Quando são imprescrutáveis. Quando Jó, vocês lembram um pouquinho a história de Jó? Ele era muito rico, vamos repetir rapidinho, muito rico, muitas fazendas. E o demônio, nesta imagem, o mal do demônio, que Deus falou para o demônio, está vendo? Eu tenho Jó, que ele é muito meu amigo. Ele é teu amigo, porque ele é rico. Porque ele tem uma família maravilhosa. Naquela época que o clã era a família, não havia as nações. Havia o clã, que era a família, não? Ele tem 7 filhos, genros, noras, netos. Imagina, lógico.
que ele é teu amigo. Tá bom. Tira dele o que você quiser tirar. Então vieram os ladrões, mataram o bezerro, mataram o gado, incendiaram a fazenda. Mas não toque na alma dele. Não, isso no finzinho da história. Aí, Jó falou, Deus deu, Deus tirou, seja bendito o nome do Senhor. Deus falou, está vendo que Jó, apesar de não ter os bens, mas ele ainda me agradece. Porque você não mexeu nos sentimentos dele. Tá bom, te dou licença. Pode mexer nos sentimentos dele. Aí vieram, os filhos estavam numa festa, vieram os bandidos, mataram todos os filhos. Jó, Deus deu, Deus tirou, seja bendito o nome do Senhor. Gente, quando se conta essas histórias, começamos a nos colocar dentro, porque quando a gente perde um pouquinho, alguma coisinha, oh Deus, onde você está? O que eu fiz? Por que isso para mim? Isso é muito normal que aconteça. Você viu que Jó ainda é meu amigo? Mas porque você... Tudo bem, as coisas que ele tinha, até os filhos que ele tinha, até aí tudo bem. Você não mexeu na saúde dele, na vida dele. Tá bom, eu te dou licença, mas não mexe na sua alma, que senão mate ele. Aí ele ficou doente, abandonado por todos, no montouro de esterco, coçando a sarna que tinha vindo. Aí, lógico, começam os pensamentos que passam na cabeça, não? O mal e o bem. Que mal eu fiz para receber isto? Isso é a história do ser humano. Vieram mais os amigos aconselhando, alguns e outros. No fim, o desespero. Maldito dia, ó Deus, que você me fez conceber no ventre de minha mãe. Por que não me abortou a minha mãe? Por que eu tinha que nascer? Aí Deus deixou que eles desabafassem e falou, Jó, tudo bem, você está se queixando. E você quer me dar um palpite, aí que está o famoso eu acho, não é? Quer me dar um palpite para dizer como eu tenho que fazer as coisas. Então vamos fazer uma coisa, Jó. Onde que você estava quando eu fixava as estrelas no céu? Onde você estava quando eu colocava harmonia em todo o universo? Onde você estava quando eu povoava os oceanos dos peixes? Quando eu criava toda a natureza, com toda espécie de bicho, de reprodução, de erva, etc. Onde você estava para me dar um palpite? O que é que você acha que sabe da vida? Não é? Aí, na sua simplicidade e humildade, fala, tem razão. Eu não sei nada. E termina a história. Antes eu tinha ouvido falar de Deus. Agora eu experimentei Deus. Que vale mais das fazendas, vale mais do que os filhos. Mas isso não entra na nossa mente. Que vale mais do que a nossa saúde, que vale mais do que a nossa riqueza, mais do que o nosso sucesso profissional. Isso não entra na nossa mente, pode ter certeza, não é? Isso vocês podem dizer, como ouvi falar, uma pessoa que ficou comigo no hospital, agora que o pai saiu, não sei onde que foi lá. Outro dia que ele falou, abandonou tudo. Cadê este Deus? Que Deus é este que bota o próprio filho na cruz? Que Deus é este? Exatamente, que Deus é este? Do outro lado,
que ama tanto o mundo que para espiar e tirar os males do mundo carrega sobre as suas costas. Aí que está o famoso: quem diz aos homens que eu sou? Cristo era Deus. Era Deus. Não era um ser qualquer. Ele não poderia carregar nas suas costas o universo inteiro. Então veja que é muito, muito, infinitamente mais do que nós possamos pensar aquilo que Deus faz. E o pouquinho que Ele nos revela basta para a gente caminhar pela fé, porque acreditamos, para depois a gente vislumbrar todo o resto que nós haveremos de ver. Como foi criado o universo, o porquê do ser humano. Agora, outra coisa muito clara que deve ser feita. Se esses antigos diziam que eram religiosos, vocês podem ver, então, o que mudou? O Deus de Israel, no meio dos outros povos, ele que conduzia o seu povo. Fazia maravilhas. E ele acompanhava o povo no deserto. Se manifestava a Moisés. Aonde o povo, depois, os sumos sacerdotes, etc., não aceitaram, tendo visto as maravilhas de Deus. Você sempre bem pode ler a Bíblia, pode ver como é que Deus, do Sinai, os trovões, os relâmpagos, a gente gosta disso, não é? A gente fica pensando em Fátima, não? Nossa Senhora que aparece aos 3 pastorzinhos por aí. E o povo não acredita que era Nossa Senhora, então Deus quis que acordar o povo. Aí aquele fenômeno do sol, não? Vocês lembram? Conhecem bem a história? A Senhora de Fátima. Que quando foi lá se apresentar, o sol parece que escureceu, girou tudo redor, aí todo mundo se apavorou. A fé é uma coisa muito simples, não é pavor. Entende? Então, Deus se manifestava desta forma. Quando Jesus, repito, insisto, um homem filho do carpinteiro falou que não era mais os trovões, não era mais os relâmpagos, não era mais a glória de Deus que se manifestava, mas Deus se manifestava em forma humana. Aí caiu tudo. Toda a religiosidade do povo caiu no chão. Quando Jesus fez milagres, que deu comida a 5.000 pessoas, o povo correu atrás. Em épocas de eleições, vocês podem ver, não? Tudo se promete. Não? Vou dizer aqui que não tenho nada contra os políticos se fizer aquilo como serviço, porque tudo é serviço, não é? Mas do jeito que estão as coisas, um senador romano dizia assim a um general que tinha vencido os escravos. Vocês podem ver, alguns assistiram já ao filme Espartacus, não? Ele dizia ao general assim: nós, senadores, não fazemos nada. Parece tiririca, não é? Nós não fazemos nada, mas somos os únicos inúteis necessários, porque nós fazemos sonhar o povo. Se nós não prometermos nada ao povo, como é que o povo sonha? Nós somos os únicos inúteis necessários para o povo, entendeu? Então a gente vive de fantasias. Vive de fantasias. Eu quero que Deus acompanhe as nossas fantasias. Não. Ele conduz a história. Ele faz a história. Ele é a história. Porque fora dele, você sabe o que existe? Morte. Porque tudo foi feito por ele, termina a carta de São Paulo, e para ele. O universo inteiro
foi criado por Cristo. Quando estava junto de Deus, o Verbo estava junto de Deus. E o universo inteiro foi criado em função de Cristo. Não somente, mas como era a sua casa, o universo, como a humanidade é a sua casa, é a sua carne, porque depois ele dirá aos apóstolos, depois da ressurreição, eu volto para o meu Pai e o vosso Pai. Na oração ele fala a Deus, os irmãos que Deus você me deu. Então, gente, numa família é tão simples. Chamar um estranho de irmão que você me deu não é coisa de brincadeira, não. É coisa real. É coisa de sangue. Então, naquela pessoa de Cristo, é Deus que não acompanha somente a humanidade. Prestemos atenção. Ele vive a história da humanidade. Ele vive a nossa história. Ele faz a nossa história. E como ele tem poder, aí que vem o caso, tira todos os males que acabam com a nossa história e realiza plenamente o nosso ser. Agora vocês podem entender o que eu falei. O que vale a pena? Procurar os favores de Deus ou procurar Deus? Aí é a nossa escolha. Deus penetra na nossa vida. Deus realiza a nossa existência. Deus ressuscita os nossos corpos mortais. As coisas realiza a nossa alma? Não. O dinheiro pode nos salvar da morte? Não. O luxo pode nos salvar do envelhecimento? Da doença? Não. Então veja que é uma coisa muito real, muito prática. Não é simplesmente Deus. Ele não manda renunciar a nada. Ele simplesmente nos oferece tudo. Aquilo que o nosso coração procura. Ele não pede renúncias. Vinde a mim, ele fala. Ele não fala que o mundo não presta, que as coisas não prestam. Ele simplesmente diz que as coisas e o mundo não podem fazer nada para realizar a nossa existência. Mesmo que eu chegar a possuir o mundo inteiro, mesmo que eu consiga viver 200 anos sem nenhuma doença, mesmo que eu possa ficar a ser o homem mais rico do mundo, isso não vai realizar em nada, absolutamente em nada, o meu ser e a minha vida. Esses são os pensamentos imprescrutáveis de Deus. E sobre esta pedra construirei a minha igreja para terminar. O que vem a ser a igreja? Por que a igreja não é destruída, apesar de todos os escândalos dos homens que estamos dentro da igreja? Por quê? Porque a igreja é Cristo. É a humanidade nova. E quem começa a humanidade nova é aquela pessoa, Jesus Cristo, contra o qual os males não podem absolutamente nada. E onde se encontra a igreja? Onde tem pessoas, não que enchem os templos, me entenda bem, não que morem no Vaticano. Isso não é igreja. Não é igreja. Onde se encontra
a igreja? Nas pessoas que estão unidas a Cristo pela própria vida. Pode estar no templo, pode estar no Vaticano, pode estar em qualquer outro lugar. As pessoas que estão unidas a Cristo, porque, prestemos atenção, não tem escapatória. Ele é o Salvador. Fora dele, já falei antes e repito, só existe a morte. Os primeiros cristãos que viviam esta dimensão de cristianismo no meio do mundo pagão, como dizia São Paulo, para mim viver o que é? Se pergunta a cada um, o que é para viver para você? O celular. O que é viver para você? O futebol. O que é viver para você? Ser campeão do mundo. O meu sonho, não? A gente fala o meu sonho, não é? Viver é isso, não é assim que a gente fala. E o meu sonho. Tenho que realizar o meu sonho. Para mim, viver é isso, realizar o meu sonho. Tá? O que diziam os primeiros cristãos? Para mim, viver o meu sonho é Cristo. Para mim, viver é Cristo. Talvez precisamos mudar um pouco as nossas ideias sobre o sentido da vida. Aí mudará o nosso sentido da religiosidade. Onde não buscaremos mais os favores de Deus, mas o próprio Deus. Porque Ele é a nossa vida. Fora dele, só pode existir o que não é vida. O que não é vida, a gente chama de morte. Creio em Deus Pai,